2, 3, 4, 5. Olá, bom dia, bem-vindos. Este é o terceiro território cultural do mês de setembro, atividade formativa complementar da SP Escola de Teatro. Agradecemos a presença do público que nos acompanha, a presença dos estudantes de São Paulo, de Mato Grosso e toda a equipe pedagógica. Com todo respeito e carinho, muito bem-vindos. Pessoal, o chat está aberto, né? E vocês podem colocar suas perguntas e a gente vai fazer no final, tá bom? Bom, hoje, 19 de setembro de 2020, temos o imenso prazer em receber Ailton Krenak. Muito obrigada, E Ailton. para mediar essa prosa, para mediar essa conversa, a gente tem a artista docente Tâmara Davi, da linha de estudo Sonoplastia, e eu, Kênia Dias, coordenadora interina da linha de estudo Atuação. É um prazer imenso ter todos vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Ailton, muitíssimo obrigada por você ter vindo, por você disponibilizar seu tempo e seu desejo em estar com a gente também. É uma honra mesmo muito grande e eu peço licença aos mais velhos, peço licença aos mais novos e a você, Ailton, para iniciarmos fazendo um convite a todos, que pensando que o tempo do sonho é tempo de vida, que nos vejamos aqui de corações abertos numa grande roda e não necessariamente presas e presos nessas janelas. Então, agradecemos imensamente pela tua presença, pela possibilidade de escuta, por se propor a passar esse pequeno grande tempo conosco. Sorte a nossa poder ouvir alguém que foi testemunha de tantas batalhas, tanta magia e vida. Muito obrigada. E o intuito desse encontro é a gente criar um espaço de escuta sensível, de expansão de reflexão a partir do amanhã não está à venda, entendendo que o nosso ponto de vista também, a nossa janela, digamos assim, é as artes cênicas, né? E isso diante do momento em que vivemos, né? Então, o tema das discussões que serão levadas à cena, as reflexões, são as ideias presentes no seu livro, né? E trabalhando fundamentalmente a natureza. Então, continuando a nossa prosa, eu vou fazer a primeira pergunta, tá, Ailton? No livro O Amanhã Não Está à Venda, você nos fala, né? Você escreve, abre aspas. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja a natureza. Tudo é natureza. O cosmos é a natureza. Tudo em que eu consigo pensar é a natureza. Fecha aspas. Ailton, nessa maneira de se fazer em vida, em movimento, em fluxo, onde natureza e corpo se atravessam, né, se misturam, se tocam e se metamorfoseiam, eu fiquei pensando qual seria para você a dimensão do risco nessa metamorfose. E quando eu falo de risco, eu posso estender também para presença, para corpo. Então, risco, presença e corpo nessa metamorfose, nessa natureza, quais seriam as dimensões? Bom dia, queridos, queridas que estão em várias regiões, né? Estão no Mato Grosso, em São Paulo, e eu estou com vocês daqui da nossa aldeia indígena Krenak, na margem esquerda do Rio Doce, na região leste de Minas Gerais. Já somos quase vizinhos do Espírito Santo. Eu gosto de informar para os meus amigos, quando estamos em conversa virtual, de onde eu estou pisado no chão, onde eu estou no chão. E, para mim, esse estar no chão ele é uma importante orientação dos meus sentidos. Nós sabemos que nós estamos passando por esse longo período de restrição
dos nossos encontros, das nossas mobilidades, e a gente deve sempre estar alerta a isso, exatamente para que o nosso ser vasto, que conecta com o mundo, não fique acostumado a essa condição de limitação dos nossos movimentos e das nossas fricções, né, com o lugar onde nós estamos, o chão, a terra, a montanha, o rio. Experiência que implica na atualização constante dessa metamorfose na gente, no nosso corpo, através exatamente dos elementos que constituem as paisagens onde a gente se desloca. Nós estamos implicados o tempo inteiro com esses elementos que constituem o que a gente chama de paisagem, que pode ser desde uma montanha até uma pedra, uma rocha, uma árvore. Tudo isso implica na nossa constante criação. Outra palavra para metamorfose aqui podia ser entendido como uma experiência da criação constante do mundo, um mundo em constante criação. Ao invés de experimentar um sentimento de um mundo em erosão, de um mundo em cansaço, em esgotamento, a gente pode o tempo inteiro ativar esse sentido de criação de mundo. Muitas narrativas antigas que chegam na literatura, que chegam através de fontes, elas contam para a gente de eventos de criação de mundo, inclusive desse mundo que a gente foi consensuando que ele existe, que a gente está num mundo comum, num mundo compartilhado, que reduz a multidão de mundos que existe, que nós habitamos, e nos convence de que tem um mundo, tem uma certa realidade. Essa realidade conserta um mundo físico, um planeta, um continente, e nós acabamos ficando limitados a essas plataformas da experiência de existir, né? A minha provocação é para a gente romper com essa ideia, com esse conceito tão já acomodado de que a gente habita um mesmo mundo e vive uma mesma realidade. A gente fura essa realidade exatamente para a gente alcançar as outras que estão em movimento ao nosso redor, em constante criação de mundo. Como se nós estivéssemos pondo em questão a narrativa que diz que houve uma origem de mundo e que ela ficou no passado e que a gente agora está consumindo esse mundo pré-existente. Eu fico convocando as pessoas para a gente habitar esse lugar de criação de mundo que acontece o tempo todo e em várias camadas. A ideia de que se existe um risco, né, nessa experiência, o risco nessa experiência seria exatamente uma vantagem, que é escapar à ideia de um tempo que nos contém. A gente consegue vazar esse tempo. E nós podemos, no desenvolvimento do nosso encontro, chegar a abordar essa ideia de tempo, né, e as diferentes experiências de tempo que algumas culturas e pessoas experimentam, né? Ailton, uma questão que surgiu durante a leitura, né, e durante as discussões em sala, foi sobre a questão do lugar de fala, né? A partir do momento que somos pessoas absolutamente urbanas, pelo menos a maioria de nós aqui presentes, né? E não temos nenhum, ou o que temos, seria um parco contato, né? Em relação à rastreabilidade do ponto de vista da vivência com a nossa bagagem indígena, né? Porque essa possibilidade nos foi extirpada e vem sendo massacrada há séculos. No entanto, com a tecnologia é possível algum contato com parte dessa cultura ao longo dos anos, né? Seja observando a visibilização da luta indígena, seja no acesso a vídeos, documentários,
também entrando em contato com trabalhos artísticos diversos de indígenas e ou artistas que se inspirem na cultura dos povos indígenas. Refletindo sobre isso, surgiu a pergunta de como seria possível criar subjetividade coletiva a partir do momento que temos um pensamento ocidental, capitalista, que acaba objetificando tudo, né? Fetichizando. Então, isso foi uma das questões que surgiram nas discussões em sala. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você está sem som, Ailton. Precisa ativar o microfone. Eu acho que eu vou deixar meu microfone aberto. Eu estava fechando ele para não ficar entrando ruído, mas eu me esqueço de acionar ele. Obrigado, Tâmara. Que bom a gente tocar nesse sensível ponto, né? Nós somos o tempo inteiro convocados, assim como nós reagimos à temperatura, ao clima ao nosso redor, nós também somos o tempo inteiro acionados para essa ideia da gente constituir um coletivo, que é a ideia que a globalização promete e promove, que nós fazemos parte de tudo e nós somos tudo. Essa coisa globalizante, essa convocatória do mundo globalizado, ela faz uma espécie de looping em que ela desaparece com as nossas singularidades, desaparece com a nossa pluralidade e nos joga de uma vez só nessa experiência total. Então, nós somos todos, nós estamos todos, somos todos aí. Então, essa ideia, ela é muito poderosa, ela convoca muito, e principalmente nos últimos 40 anos, os jovens, quem nasceu nos últimos 40 anos, ele praticamente já forma a ideia de si dentro desse globo. E ele não tem o desejo, ele não expressa uma vontade interior de se observar e observar esse todo. Ele tem mesmo uma espécie assim de sugador que puxa ele para dentro dessa ideia de participar de tudo, e esse é um dos fenômenos que a globalização, ela é um evento que acontece em vários planos, ela acontece na economia, ela acontece na ecologia do planeta, ela acontece nas realidades que atravessam a gente no cotidiano. As guerras, a violência, a predação, toda essa coisa que acontece ao nosso redor, ela provoca na gente uma atomização. Então, ao mesmo tempo que a gente é chamado a pensar numa globalização como uma coisa libertária, ela, na verdade, atua como uma atomização, para a gente ser tudo uma coisa só. E para o capitalismo, essa transformação, que é do final do século XX para o XXI, ela faz parte do programa mesmo de dominação que o capitalismo imprime no mundo e nas vidas das pessoas. Uma criança que está morrendo no colo da mãe dela em qualquer lugar na África, de fome, segregada, destruída por toda essa violência dirigida para aquela região do mundo, ela já é global. Aquela criancinha, aquela menininha, ele já está dentro do pacote da ONU. Ele está dentro do pacote de ajuda humanitária e ele também está dentro do pacote do vírus, do pacote de tudo. Então, essa captura dos nossos sentidos, que é feita em qualquer lugar do mundo, em qualquer continente, ela é uma coisa programada. Ela é o resultado da história colonial que, a partir da Europa, se disseminou pelo mundo inteiro e que convoca a gente a participar dessa espécie de conversão. Uma espécie de uma conversão, a gente se converter tudo numa ideia de humanidade, que é o fundamento da minha crítica e da minha observação a todas as outras consequências dessa aceitação de que nós fazemos parte daquela humanidade, essa totalizante, global. Para a gente escapar disso,
eu tenho observado que quem consegue ter uma atitude de observar e crítica em relação a isso são aquelas pessoas que nasceram já em coletivos, em experiências coletivas, seja pelo fato de exatamente de viverem em mundos paralelos, que é o mundo da pobreza, na linguagem da economia, são aquelas pessoas, são os deserdados da Terra. Os deserdados da Terra, eles ainda são capazes de observar isso como se estivesse fora da globalização, fora dessa convocação total para a gente se inserir num mundo onde nós achamos que nós pertencemos a essa coisa. E a gente vai pertencer a essa coisa fazendo fila para pegar R$300 na Caixa Econômica ou dirigindo um banco, dirigindo uma empresa, tomando posse da terra, tomando posse da riqueza material do mundo, que é o jeito de participar dessa globalização. A maneira mais experimental, a maneira mais tátil, a maneira mais sensível de se engajar nessa coisa da globalização é através da mercadoria, através dos objetos, através dos artefatos. Quem está fora disso, né? Se você está correndo em algum lugar, em alguma beira de rio, na praia, dentro da floresta, sem nenhum aparato desse, você escapou a isso. Então, seria como, pensando no nosso corpo, como todos os outros seres, né? Por exemplo, sei lá, uma onça fugindo do fogo do Pantanal, né? Um pequeno coati fugindo aqui numa trilha, ele está fora disso. Nós nos implicamos com a vida quando a gente consegue fazer o mesmo movimento que esses outros seres fazem. Quando nós firmamos o nosso foco nessa ideia do comum de uma humanidade que pode compartilhar a experiência total da vida, se engajando, no campo da arte, por exemplo, um artista da periferia do mundo, ele é o tempo inteiro instigado a conversar com aquela mensagem que vem de algum lugar que é o centro do mundo, né? Nós sabemos que a gente vive uma realidade global onde o eurocentrismo, onde a ideia da Europa, civilizando o mundo, modernizando o mundo e engajando o mundo nas novas modalidades de vida, a gente aprendeu que isso é o centro. Tem uma ideia de centro de mundo, que é o lugar de onde a cultura hegemônica, o capital, manda mensagens, seja para nos integrar pela via da internet, das tecnologias, de todo esse desejo de pertencimento que é natural em qualquer um de nós, mas que deveria ser observado de maneira crítica para a gente poder estar nesse lugar que você perguntou, de ser capaz de constituir coletivos diante de toda essa força inimaginável de concentrar, de concentração. A tendência real, física, do movimento do capitalismo em cima das nossas vidas é fazer a mesmice, é a concentração. Mesmo que no campo da arte ela seja plural, ela vai ser plural, mas ela vai ter o mesmo vocabulário e ela vai ter a mesma gramática. Se alguém experimentar uma gramática distinta dessa, fica parecendo que ele está fora desse eixo imaginário que é a centralidade da cultura, espetáculo do capitalismo. O capitalismo ele promove o espetáculo. E quando a gente pensa arte, é difícil que esse exercício da arte aconteça fora desse jogo da mercadoria, desse jogo de vender-se, desse jogo de render-se a uma ideia de prêmio, uma ideia de prêmio e uma ideia de que a gente está produzindo alguma coisa, que é uma ilusão e que é uma traição ao sentido de que a vida não é para ser utilitária. A experiência da vida ela não tem que ser útil, ela não tem que ser útil a nada, nem a ninguém, a não ser a própria experiência de dançar a vida. Uma das ideias que eu consegui articular é de que a fruição da vida é uma dança cósmica. A experiência da vida deveria estar relacionada para além de qualquer centralidade aqui, nas nossas relações entre povos.
Essa ideia da colônia, por exemplo, em relação ao império, à sede, essas ideias todas, elas são articuladas a partir do momento que elas provocam na gente o desejo de pertencer àquele eixo da coisa que move o mundo. E isso é uma questão que pesa muito sobre o pensamento daqueles que têm a experiência da periferia. Todas as pessoas, todos os artistas, pensadores que atuam a partir de fora desse eixo e que se identificam com a periferia da criação de ideias no mundo, eles sabem observar esse eixo que convoca todo mundo, essa coisa centrífuga, né? Para dentro, que puxa a gente para dentro, como se fosse um roda-moinho, e que não deixa a gente ter a experiência de fruir, de dançar com o cosmos, porque a gente está sendo chamado para um eixo que tem mesmo o objetivo de tornar a vida útil, de dar utilidade à arte, de transformar a arte naquilo que acabaram chamando de economia, como é que é mesmo? Economia criativa, essas ideias todas que foram nos colando e que a gente acabou aceitando. Às vezes, por contingências culturais, econômicas, pelo contexto que a gente está vivendo, aquele bordado, aquele desenho, aquele objeto que alguém esculpia, daí a pouco vira série, e todo mundo vai fazer um bonequinho daquele, ou todo mundo vai fazer uma coreografia daquela, porque aquele vocabulário, aquela gramática, ela está instituída e ela fica sendo como que um modelo. Escapar desses modelos é uma experiência que nos aproxima de criar experiências coletivas, instituir um lugar de comum que não é central, que escapa, inclusive, dessa cartografia do mundo que elege quem está na periferia e quem está no centro. Alguns pensadores da periferia preferem dizer que estão no centro, que a periferia é o centro. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que tanto faz. Por isso que eu disse no começo da nossa conversa que eu gosto de lembrar que eu estou aqui na margem esquerda do Rio, porque, de certa maneira, quem me orienta que eu estou aqui é o rio, não sou eu. Quem me orienta que eu estou aqui é a montanha. Então, se orientar por essas experiências de afetação com a vida, na ecologia da vida, onde você começa a se sentir ou passa a se sentir dentro desse movimento, dessa experiência da ecologia de cada lugar, ela nos põe no melhor lugar do mundo. Ao invés da gente ficar com essa tentação de sair daqui para ir para um outro lugar, sei lá, que seja os Estados Unidos, a Europa, ou dialogar com aquilo que eles estão produzindo, como se aquilo fosse o lugar que a gente quer habitar. Eu não quero habitar nenhum desses lugares. Esse lugar que eu estou agora, por reconhecer a potência dele, ele é o lugar que me alimenta. É daqui que eu consigo me comunicar com qualquer lugar. Para cima, para baixo, em qualquer direção. A plataforma do Zoom está caindo. Tem um áudio aberto, gente. E aí, Ailton, nesse sentido, quando você fala da dança cósmica, né, eu fico me perguntando essas relações entre o tempo do corpo, o tempo do mito. Seria possível falar um pouquinho mais sobre a importância, a força da dança, né, para você? Não tem dúvida. Se vocês olharem ao redor, vocês vão ver que todos os povos que têm ainda uma memória de si, uma memória ancestral, dançam. E dançam no cotidiano. Dançam para roçar, dançam para colher, dançam para plantar, dançam para chover, dançam. Então, assim, o dançar não é alguma experiência extraordinária que um sujeito faz fora da sua rotina. É a própria experiência. Assim como respira, também dança. Assim como come, também dança. Então, se alimenta. O corpo precisa dessa experiência constante para ele estar
conectado com a vida, para ele ser expressão da vida. Eu tenho revisitado com alguma frequência essa experiência do tempo e a experiência do tempo do mito e do tempo dessa experiência biológica, cotidiana, real, em que o nosso corpo passa pela experiência do tempo como envelhecimento, né? Essa experiência do tempo que nos envelhece, né? Ela não é a mesma experiência do tempo do mito, do tempo da experiência transcendental, porque mesmo quando você já está na mais avançada idade, como aquele japonês lá, eu acho que do teatro do Butô, o Kazuo Ono. O Kazuo Ono. O Kazuo Ono, só depois de ter passado a idade útil no mundo ocidental, no mundo da produção, é que ele despertou para a potência dessa dança cósmica, dessa experiência transcendente, onde o corpo não era mais o suporte principal para a experiência da dança. O corpo era também, mas quem estava dançando ali era o espírito. E o espírito ele tem a potência de botar o corpo para girar. Os derviches também, se você olha os derviches, quem está dançando ali é o espírito, o corpo só acompanha. Então, é uma experiência que desloca essa ideia ocidental de que quem dança é o corpo, né? Eu observo que muitos dos coletivos, aqui em Minas, por exemplo, tem um grupo que já tem uma história longa no campo da dança, né? Que ele tem o nome de Corpo, o grupo Corpo. Por quê? Porque tem uma ideia de que, essencialmente, quem dança é o corpo. Na verdade, o corpo move-se, o espírito dança. É mais ou menos como aquela coisa do Galileu, acho que foi Galileu, quando eles pegaram no pé do Galileu, porque ele estava dizendo que a Terra se movia, né? E fazia a dança dela, e a igreja falou com ele, corta a cabeça desse cara. Aí, na hora de fazer o julgamento dele, dizem que os caras diziam para ele, né? Então, você está reconsiderando o que você falou sobre o corpo, a terra, o sol e tudo, a dança? Ele disse sim, mas no fundo, ele continuava fazendo o dedo dele na mesa, dizendo, mas que se move, move. Então, assim, que se move, move. Mesmo que a gente esteja parado, né, nós sabemos, o espírito move-se. Então, nós estamos em movimento o tempo inteiro. E a ideia da metamorfose, inclusive, é que esse contínuo, ele nunca se encerra. Essa dança nunca para, porque ela é a vida. E a vida não tem fim. A vida não tem fim. Mesmo quando o nosso corpo envelhece e a gente transcende, a gente continua dançando, o nosso espírito dança. E é maravilhoso isso. Nas culturas, nas várias culturas que resistiram até agora à pasteurização, a dança é a celebração da vida, do cotidiano, e dança no terreiro, dança no quintal, dança na roça. Muitos dos cantos que sobraram do período industrial, da modernidade, foi exatamente os cantos de trabalho, que inspira muitas obras maravilhosas contemporâneas, são inspiradas nos cantos de trabalho. Ora, gente, aqueles cantos de trabalho, eles são dança. São cantos dança. Né? E não tem jeito de cantar sem dançar. Os passarinhos, os pássaros, quando eles cantam, eles estão dançando. Ao meu lado aqui agora, os pássaros que passam cantando por aqui, com certeza, eles estão fazendo um movimento que o fundo da cena deles é o céu, são as montanhas. Então, é maravilhoso imaginar que tudo dança. Inclusive, esse planeta azul maravilhoso que a gente habita, ele dança fazendo um movimento em torno dele mesmo, girando em torno de si e fazendo parábola em torno de outros
outras constelações de outros planetas, de outros astros. Então, tudo dança. E é por isso que é possível imaginar a experiência da vida como uma dança cósmica. Porque mesmo que eu estivesse paradinho aqui na beira do Atu, eu estou dançando junto com a Mãe Terra, que ela está em movimento. Eu estou no corpo dela dançando. É uma visão transcendente da ideia de movimento. Ela transcende, ela nos põe num movimento maior, num movimento que é cósmico, ao invés de uma coreografia que a gente projeta, que a gente planeja. É claro que se a gente vive a experiência da dança como um discurso, como uma narrativa, nós vamos trazer dessa grande narrativa cósmica movimentos que vão criar um discurso, que vão criar uma performance, que vão falar alguma coisa naquele contexto, naquele momento. Né? Aí vai ter a dança, que é a dança do tamanduá, vai ter a dança da chuva, vai ter a dança, que é a dança do sol mesmo. Vão acontecer coreografias que querem fazer que quer mimetizar esse movimento constante, incessante, que é a vida. É a vida em tudo. Obrigada. E é muito lindo quando você fala que a pausa também, a suspensão e até mesmo o silêncio é dança também, né? O Kazuo Ono fala que talvez o momento que o espírito mais entre em contato com o aprendizado e com o conhecimento são esses momentos também de silêncio e de pausa, pois é movimento também. Nesse sentido, talvez a gente pudesse imaginar que essa parada obrigatória que nós tivemos que fazer sob a ameaça de um contágio fatal que matou milhares de pessoas, essa parada, talvez ela esteja convocando a gente a esse silêncio, a essa experiência de dentro do silêncio. E a única maneira de fazer silêncio nesse mundo hoje é confinado. Ailton, vocês falando sobre essa questão desse lugar da dança, né, do corpo, do espírito que dança, me lembrei aqui de um pensamento do Galeano, né, que ele diz, a igreja diz, o corpo é uma culpa, a ciência diz, o corpo é uma máquina, a publicidade diz, o corpo é um negócio, e o corpo diz, eu sou uma festa. Me lembrei aqui do Galeano, que é uma grande referência também, né, para pensares outros mundos, né, possíveis, né, um grande pensador da América Latina. E pensando nessa conexão que vocês estavam fazendo aí com a dança, eu queria linkar com a questão não, né, sob o ponto de vista das religiões de matriz africana, que também tem seus ritos, cantos e danças voltadas às forças da natureza, se existe aí um ponto de encontro com o que seria a percepção do que poderíamos chamar de espiritualidade ou a relação do sagrado, do povo Krenak com o sagrado. Queria que, se for possível, falar sobre isso, né? Sobre esse ponto de encontro ou paralelos que comungam. Maravilha, Galeano. Invocar o Galeano. Ele viveu uma experiência intensa de circular pela América Latina, na América Central, no México, em toda a América Latina, se relacionando com povos que viviam a experiência da festa do corpo, o corpo sendo uma festa. E essa transição, essa mudança desses corpos que viviam a festa de estar vivo, que é o rito, e aquela dança, aquela experiência da dança, onde ela já aparece como uma domesticação do corpo, onde o corpo não pode fazer aquelas extravagâncias que o rito permite.
De repente, um corpo em rito, ele salta, ele sobe uma parede, ele anda de cabeça para baixo, e ele circula, e todos que estão participando daquele rito sabem que aquele movimento ali é um movimento do espírito levando o corpo. É um corpo tomado, né? É por isso, inclusive, que tanto na África quanto aqui nas Américas, esses corpos se permitem essa experiência de serem tomados pela euforia, pela celebração da vida e ser festa. É quando o corpo é festa. O corpo é festa quando ele não é dirigido pela cabeça. O corpo é festa quando ele é tomado por um espírito de celebração da vida, de anunciação da vida. E eu acredito que quando as várias culturas, inclusive a Europa, quando eles saíram das suas experiências comuns e começaram a criar as cidades, e começaram a criar a separação entre cultura e natureza, foi naquela passagem ali que eles começaram a tomar o lugar que antes era do espírito da dança e passaram a fazer um controle, assim como a religião faz um controle sobre o corpo, a moral do corpo, né? A linguagem do corpo, a cultura, no sentido de separação da natureza, começou a disciplinar o corpo. A cultura veio para dizer para o corpo, olha, sai fora, entendeu? Vem cá, vem aqui, vamos domesticar a coisa. Que é também aquela referência que eu falei sobre a globalização. A globalização é como se fosse assim, uma metástase dessa separação corpo-cultura, para a gente decididamente achar que a Terra é só uma plataforma física para a gente atuar em cima dela, não se afetar com ela. E para esse corpo parar de surtar, no bom sentido. Né? Vamos imaginar que um corpo surtado é aquele que está celebrando a vida. E que um corpo domesticado, um corpo educadinho, parecendo aquele menino da escola francesa ou da escola inglesa, né? Ele está ali um soldadinho. Então, assim, essa ideia toda da domesticação do corpo, ela avançou até essa abstração de alguém ficar sentado, assistindo um espetáculo e observando ele só dentro da cabeça, sem mexer um músculo, nem da face. Porque se ele ficar rindo demais, ele já está exagerando. Ele deveria simplesmente sentar e assistir o espetáculo. Depois, quando tudo terminar, ele pode fazer um comentário lá fora. Então, essa separação que vai fragmentando a experiência da dança, a experiência do corpo, a experiência dos afetos, ela tem um objetivo que é exatamente de nos paralisar nos afetos. Aí, nesse sentido, Ailton, a gente tem conversado muito sobre as práticas incorporadas, né? Sobre essa memória incorporada que é transmitida, recebida e transformada de geração em geração. E essa diferença entre essas práticas incorporadas e aquilo que a gente considera também como arquivo, letrado, guardado, né? Na série Vozes da Floresta, você tem um momento que fala da memória, né? Da memória como a autorização que nos dá para narrar uma história, para criar narrativas sobre o mundo, né? Você poderia falar um pouco mais sobre essa memória crítica, né? Você chega a falar que essa memória crítica é a capacidade de nos colocar em pé diante das afrontas, né? Então, acho que a gente poderia, se você quiser, continuar falando dessa memória crítica, e em oposição a gente tem a alienação também, né? Então, essas diferenças entre a memória crítica e a alienação. Acho que a memória crítica ela passa muito por isso que você está falando, por uma prática incorporada, onde corpo, espaço, a experiência ela é vivida também em mim, em você,
nisso aqui que está acontecendo agora, né? A alienação também, ela é um trabalho. Ela é um trabalho sobre nós, sobre o nosso corpo. Não existe alienação sem um investimento colonial, sem um investimento autoritário, sem um investimento disciplinador sobre os nossos corpos e sobre as nossas mentes. Quando a gente integra coletivos que são capazes de reagir a essa tendência de controle, a gente reage a isso e nós reagimos isso alimentado exatamente pela memória de quem nós somos. Essa memória que alguns de nós convoca ela como uma memória ancestral, né? Essa memória, ela não é uma imaginação. Ela é como se nós pudéssemos nos aproximar da ideia de um oceano mesmo. É por isso que eu convoco a ideia do cosmos, porque ele tem essa natureza vasta de nos acolher. A gente pode entrar dentro dessa memória. Ela não é alguma coisa que a gente maneja, ela é algo que a gente experimenta e habita. E potencializa a gente exatamente para a gente repelir qualquer tentativa de alienação do ser. Porque antes de alienar o corpo, tem uma captura que é identitária, que é capturar a sua identidade, capturar o seu sentido de quem você é, né? Eu tenho conversado com um cientista que aportou por aqui pelo continente. Ele é italiano e ele é autor desse livro aqui, o Metamorfose, é o Emanuele Cossa. E meu encontro com ele tem me dado um reforço extraordinário na argumentação com os caretas, que acham que o que os índios fazem são fabulações. Quer dizer, os povos indígenas, os povos da África, eles fabulam, têm fabulações. Aí, quando aparece um cientista que escapa ao controle dessa coisa que é o pensamento eurocêntrico, o pensamento racional, como única possibilidade de pensar mundos, e abre para um debate sobre a ideia da evolução, como uma aproximação com isso que eu falo, de que a vida está o tempo inteiro acontecendo, nós estamos dentro da experiência de criar vida. Vem um cientista, pega o Darwin, pega a evolução, o darwinismo, o evolucionismo, e mostra como que no século XX foi produtivo, foi estratégico para o pensamento ocidental fazer um uso apropriado da ideia da evolução para reforçar preconceitos, para reforçar ideias de superioridade. Quer dizer, eles usaram a teoria do Darwin para reforçar as velhas ideias que os brancos europeus tinham sobre o mundo e sobre a diferença. Esse cientista, ele desvela o que ficou escondido, que é exatamente uma declaração de que todos nós somos atravessados pela experiência da existência, como se a gente, até o nosso próprio DNA da espécie humana, fosse uma reciclagem constante de outras vidas que existiram antes da gente, que passa por nós e que vai continuar existindo. Quer dizer, a vida nunca acaba. E é muito legal a maneira que o Emanuele desenvolve essa narrativa e traz esse debate a público no momento em que a educação, por exemplo, a ideia da educação para a infância é todinha calcada no criacionismo. As crianças vão para a escola para aprender que o mundo foi criado. Um dia, o mundo foi criado. E um dia vai acabar. E muito provavelmente num apocalipse. Assim. Então, esse terrorismo cultural que é ensinado para as nossas crianças desde pequeno na escola, a gente tinha que repudiar isso. A gente tinha que desbaratinar isso. Começar a chamar as crianças para a experiência de criar mundo, de criação de mundo, estar dentro do mundo que está em constante criação
e acabar com esse papo furado de que teve uma criação de mundo e que vai ter um fim de mundo, que vai ser um apocalipse, com julgamento, inclusive, um tribunal, um tremendo tribunal que vai julgar todo mundo. Então, assim, é uma fúria que imprime sobre o corpo, limitando a experiência do corpo a essa coisa do acerto e do erro. E a ideia do pecado. Todo esse papo furado do Ocidente para sacanear a África, para sacanear o resto do mundo que é periferia e subordinar esses povos a uma sub-humanidade. No livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, foi quando eu comecei a constituir uma crítica, a estruturar uma crítica e desmontar essa bomba que vem se reproduzindo há muito tempo, da ideia de que nós estamos aqui no mundo para o sofrimento, que nós pertencemos a uma certa humanidade, que ela é totalmente desigual, mas ela se auto-justifica, e tem uma parte dela que é esclarecida, que vai iluminar os outros que vivem na periferia. Toda essa justificativa colonial para o mundo continuar funcionando. Inclusive, todas as outras superestruturas, o Banco Mundial, a ONU, a Organização Mundial da Saúde. Agora mesmo eu vi o diretor da Organização Mundial da Saúde dizendo que 1 bilhão e 600 milhões de crianças tiveram prejuízo de não ir para a escola durante esse ano. De onde ele tirou essa ideia de que foi um prejuízo? Do balanço das escolas? Da venda de material? Da malandragem? Da manipulação da vida? Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela deveria abrir uma discussão de que escola era essa que essas crianças estavam indo até o ano passado. Já que parou, que tal a gente pensar isso, repensar isso? Então, tem muitas questões que estão implicadas quando você põe em crítica essa ordenação do mundo, que só quer se reproduzir indefinidamente. E alguém disse, esses tempos recentes, que a única coisa que se reproduz indefinidamente é o câncer e o capitalismo. Ailton, refletindo um pouco em cima disso que você acabou de falar, né, que se trata da naturalização da violência, né, do descaso por parte do Estado, né, nesse cenário onde estão acontecendo as queimadas na Amazônia, no Pantanal, o avanço da bancada da Bíblia, do boi, da bala, né, enfim, como que podemos efetivamente nos engajar nessa luta? Nós aqui, enquanto artistas, como que podemos amplificar mais vida nesse cenário? Então, a gente teria que pensar que esse cenário tem desigualdades, né? Ele é constituído por diversidade. Não desigualdade só como prejuízo, mas desigualdade, inclusive, como diversidade, pluralidade. Agora, por exemplo, nós estamos tendo no Mato Grosso do Sul uma destruição assim da infraestrutura natural, da paisagem, matando fauna, flora, destruindo ameaçando até as cidades que estão próximas dessa região que está sendo devastada pela queimada. Ora, na Mata Atlântica, no litoral do Brasil, a gente tem um outro contexto de destruição de mundo. Na Amazônia, outro contexto. Se a gente fosse pensar só no nosso país, aqui no Brasil, pensando na América Latina, as experiências da criação da arte, as linguagens da arte, elas estão tendo agora uma provocação e uma convocatória para se apropriarem ou para se implicarem mesmo, de fato, com o que está falando essa natureza. Aquilo que não é humano está gritando. Será que a gente consegue ouvir? Será que nós conseguimos trazer isso para algum campo disso que nós acabamos
configurando como o campo da cultura, da produção cultural, trazer para dentro disso. Tem alguns artistas indígenas, como Denilson Baniwa, o Jaider Isbel, a Dayara Tucano, e é uma lista de pessoas que eu não me lembro os nomes todos agora, não queria fazer injustiça a ninguém, mas eu acho que chega a significar já uma experiência de atravessar a linguagem da arte com elementos que eram desprezados, porque até ontem eles eram natureza, né? Eles convocam para vir falar através de si e em si as árvores, as pedras, os pássaros, as folhas, as ervas medicinais, os instrumentos musicais, uma flauta, uma buzina, um tambor. E esses corpos se misturam com essas linguagens todas e convocam essas linguagens a dançar junto, a escrever junto, a contar história junto. Então, essa implicação com outras sensibilidades que não são exclusivamente do humano, com outras linguagens que não são exclusivamente as línguas, são linguagens. E aí a dança, o teatro, a pintura, o desenho, a escultura, a música, tudo tem essa potência de se rebelar contra a monocultura, se rebelar contra o agropop, se questionar sobre a única coisa que nós sabemos comer é carne de boi, comer os outros seres, os animais, né? Então, nós vamos comer tudo. Eu acho que vocês ouviram aquela história que eu tive a experiência com Davi Yanomami, o Davi Copenau Yanomami, que tem aquele magistral A Queda do Céu, aquele livro maravilhoso, Uma Cosmovisão Yanomami, que ele escreveu junto com o Bruce Albert. O Davi me perguntou, não está no livro dele, mas está no nosso encontro que houve há uns mais de 30 anos atrás, quando eu fui lá no território Yanomami, eu ouvi meu amigo me perguntar se os brancos eram muitos. Ele tinha escutado dizer que os brancos eram muitos. Eu disse para ele que sim, que eles eram muitos. Acontece que os Yanomamis só contam até 6, 8. Então, 10 é muito, 20 é muito. Ele podia pensar que os brancos cabiam numa Kombi. Então, eu pensei assim, eu preciso dar para ele uma ideia do risco. Eu falei, eles são muitos, eles são tanto quanto as árvores da floresta, as estrelas do céu, a areia dos igarapé. Ele ficou apavorado. A conversa parou por aí. No outro dia, eu senti que ele tinha ficado muito abalado. No outro dia, ele me perguntou, se eles são tanto assim, como é que fazem para arrumar comida para todos eles? Se eles são muitos, eles têm que comer. Como que eles comem? Tudo. Eles comem pau, eles comem pedra, eles reviram a terra, eles fuçam feito porco, eles reviram tudo e comem tudo. Eles comem a mata, comem a floresta, comem os rios. Eles comem os rios construindo hidrelétricas. Eles comem a floresta, devastando a floresta para enfiar um boi lá dentro, porque depois eles vão comer o boi. Eles comem tudo. E ele levou um susto imenso. E nossa conversa prosseguiu. Até que ele me perguntou, eles estão vindo para cá? Aí eu pensei, caramba, que história. Eu disse para ele, olha, não agora. Eles não estão vindo agora, sim. Eles não vieram atrás de mim. Mas eles estão vindo. E eles vão chegar por aqui um dia. Então, nós temos que pensar, junto com os Yanomami, como nós vamos convocar uma outra visão de mundo que não seja de comer a floresta e de comer os outros seres. Porque não é só o boi. É o boi, o porco, a galinha, a minhoca, a onça, o macaco, o jacaré. A gente está devorando o mundo ao nosso redor.
E nesse devorar, como é que ficariam as noções de território, né, Ailton? Como é que essas noções de territorialidade, de pertencimento? Eu acredito que vocês viram a marcha das mulheres indígenas e camponesas que aconteceu há 2 anos atrás em Brasília. A chamada da Marcha das Mulheres era corpo e território. Nossos corpos, nossos territórios. Se a gente entender, para além da poética dessa chamada, a implicação real que existe entre corpo e território, um desses dois está sempre no combate e na defesa um do outro, o corpo e o território. Se esses territórios estão sofrendo uma violência e os corpos estão reagindo e estão em combate, em resistência, significa que os dois estão juntos e que a possibilidade de atormentar e de flagelar o território, ela afeta também o sentido de flagelar esses corpos, corpo, território. Então, nós temos que pensar que dimensão de dano, que destruição é essa que nós estamos passando agora, para além dos corpos, como elas vão deixar esses territórios? Porque se o Pantanal for transformado num bagaço, vai ser muito difícil ele ter a capacidade de restauração, autorrestauração e reconstituir esse mundo de vida que é o Pantanal. Então, o que está sendo feito ali é um ecocídio. Ecocídio se constitui em crime contra a humanidade. O ecocídio ele não é contra pessoas, ele é contra a natureza, é contra a ecologia, contra um território. Então, esses territórios que estão sendo violentamente atacados e destruídos, a vida com a fauna, com a flora, com tudo, eles são testemunho de um ecocídio promovido agora no Brasil pelos empreendimentos comerciais, pelo avanço do capitalismo e pelo comprometimento com um governo extremamente engendrado pelo fascismo e pelo capitalismo, que virou um agente mesmo dessa destruição. Então, é um sujeito, é um conjunto de elementos que constitui a cena do crime, né? Eu acredito que vocês sabem que já tem reclamação em tribunais internacionais, vá lá saber o que é tribunal internacional, contra o Estado brasileiro sendo responsabilizado por genocídio e ecocídio. Significância contra os corpos coletivos que têm o objetivo de extinguir uma etnia, um povo, isso é genocídio. Assim como o nazismo fez o genocídio contra os judeus, ciganos e outros povos que não eram da escolha deles, hoje no Brasil nós temos um genocídio dirigido aos quilombolas, aos indígenas e a uma vasta constelação de comunidades humanas e não humanas que não interessa ao capitalismo que fiquem vivos. Isso é um ecocídio. Então, nós temos que nos erguer contra isso. Se vocês que são dezenas, centenas de pessoas que estão pensando a arte, que estão atuando no campo da arte, né? Para não ficar nenhuma impessoalidade nesse nosso encontro, vocês são centenas de pessoas. Esse encontro que não é presencial, mas que é possibilitado por essa mediação da tecnologia, ele está nos possibilitando fazer uma convocatória entre esses coletivos, de pensar como cada um de nós pode acionar o seu dispositivo crítico de estar no mundo de uma maneira responsável para que os territórios em que cada um de nós habita não seja bombardeado pela ganância do capitalismo e se justificando como progresso. Isso definitivamente não pode ser nada parecido com a ideia de progresso. Isso é uma destruição barata da vida.
Kênia, a gente já está com algumas perguntas aqui. Eu não sei se a gente quer dar sequência aqui com as perguntas dos estudantes. Se Sim, você podemos, gostaria de Tâmara. fazer, né? Pode ser, Ailton? A gente pode abrir esse Claro, espaço agora para os eu até estudantes, queria, pode ser? pode, eu até queria que vocês me apresentassem eles de uma maneira mais extensiva. O que, é que eles estão fazendo, onde eles estão. Exatamente para esse encontro ter esse sentido de instituir, por um breve momento, um coletivo, né, uma comunidade que está conversando. Sim. Aqui a gente tem estudantes de São Paulo, estudantes do Mato Grosso, e tem pessoas assistindo também que não são da escola. São estudantes de atuação, de cenografia, figurino, técnicas de palco, dramaturgia, direção, humor. Então, as várias áreas que implicam as artes cênicas, né? Idades variadas também, pessoas que estão na escola há 2 anos, pessoas que estão entrando na escola agora. Então, é uma diversidade imensa de rostos, de biografias, de desejos, né? E vontades. Sim. Então, isso dá uma ideia do amplo campo de atuação que vai desde o pessoal que ilumina, que faz o som, que desenha uma cena, um palco, que é muito trabalho, né? Muitos lugares de exercitar a experiência da criação e eu fico feliz de estar podendo conversar com essa turma e ajudar essa turma a pensar como a gente pode constituir coletivos em vários termos. Agora, nesse momento que nós estamos trocando, a gente tem a capacidade de instituir um coletivo. E esse coletivo, no tempo, ele pode continuar se movendo. Ele não tem que se encerrar quando a gente acaba esse encontro aqui. Né? O propósito que pode engajar cada um de nós nessas ações que a gente falou aqui, ele segue nessa dança, que é a nossa experiência de estar integrando o corpo, digamos assim, esse corpo vasto, que não separa a natureza de cultura, que implica com Mata Atlântica, com Pantanal, com a floresta, com as cidades que precisam urgentemente de cuidados, porque as nossas cidades estão totalmente embrutecidas, né? E que estão em relação também, né, Ailton? Alguns estudantes estão se apresentando aqui no chat. Sou Carlos, estou na margem direita do rio Cochipó. Sim. Sou Benome, estou na margem esquerda do rio Cuiabá. Maravilha. Eu estou a Zaiden, estou em uma das nascentes do rio Cuiabá, Chapada dos Guimarães presente. Né? E tem as pessoas aqui de São Paulo que estão assistindo pelo YouTube também, que é uma diversidade imensa de origens, de histórias, né? Maravilha, a gente está pondo em questão muitos valores, botando em crítica muitas ideias sobre nós mesmos, né, que foram se constituindo ao longo da história colonial, nos separando, nos segregando e criando, inclusive, essa irritação que se manifestou agora nos últimos anos, quase que cindindo a nossa vasta e plural sociedade numa verdadeira guerra civil. Ontem, no encontro que foi o Festival de Inverno, que está acontecendo aqui, o Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, já é a 52ª edição desse festival, quer dizer, ele tem uma história muito forte, ele mobiliza muito. Ontem, a gente estava conversando sobre a guerra cultural que nós estamos vivendo. Tem muita gente que não sabe ainda que nós estamos vivendo dentro da experiência brasileira aquilo que já aconteceu em outros países, povos, que foi a chamada revolução cultural ou guerra cultural. Quando a gente chama isso de revolução cultural, a gente quer extrair disso um sentido positivo, né? A China
teve a Revolução Cultural na China, que, na verdade, foi traumática demais. Mesmo para aquela ideia de que estava sendo um movimento que renovava as relações dentro da velha China, ela foi muito violenta e ela foi muito cruel, matou, segregou, prendeu e exilou muita gente. Todas elas se parecem muito com uma guerra civil. É quando eles são capazes, por motivo religioso ou por qualquer outra coisa moral, sair matando uns aos outros. Guerra santa, digamos assim, que não tem nada de santo, obviamente, mas é uma guerra. Nós estamos vivendo no Brasil hoje uma irritação, que é isso que eu estou chamando de guerra cultural, quando você tem pessoas que acusam inútil, de não ter Desculpa, utilidade. Ailton, deu uma cortada no som. Onde se perdeu na fala? Da guerra cultural. Então, Está travando para a gente ainda. Então, eu não vou me estender muito, no tema agora da guerra bom, cultural, está fluindo. Mas eu queria dizer a vocês que é bom a gente prestar atenção que nós não estamos tendo problema de relacionamento uns com os outros. Nós estamos imersos num contexto psicológico em que gente lá na Amazônia, lá em Roraima, no Pará, vocês viram aquele negócio do Dia do Fogo ano passado? Que prenderam os brigadistas, acusando os brigadistas de ter botado fogo na floresta? Aquela manipulação é uma fake news. Então, a gente está imerso em fake news e a gente precisa respirar. E como dizia Kazuo né? Buscar aquele momento de silêncio, porque é naquele momento de silêncio que a criação emerge. E prestar atenção ao nosso redor, não incrementar essa violência e essa disputa como se nós estivéssemos disputando cada lugar onde a gente está, porque isso cria uma animosidade e uma erosão das nossas relações. A gente sabe que tem violência. Vamos identificar a violência e vamos ter capacidade de neutralizar ela, né? E não fazer uma paz. Tâmara, você quer abrir para as perguntas? Pode ser. Eu vou começar aqui com as perguntas do YouTube e só dizer para o pessoal que a gente vai dizendo de acordo com como chegam aqui para a gente, tá? Pode ser que não dê tempo de responder a todas, né? Então vamos lá. O Denis, Eu Pro vou Natureza. diminuir também Opa, o tempo de resposta. Eu não vou comentar muito cada questão. tá bom, tá bom. O Denis, Pro Natureza. Bom dia, pergunta. Nesse pensamento de que existem várias realidades e de que existe esse movimento globalizante e no momento de encontro de culturas, como pensa a possibilidade da coexistência das formas de viver, ainda que algo em uma realidade possa ser considerado não aceitável na outra? Como restabelecer o diálogo sem querer que o outro seja como eu? Acho que tem a ver um pouco com o que você acabou de falar, né? Dessa irritabilidade. E ele Tem a ver emenda, com o que eu acabei de falar, sim. ele emenda com como pensa que as visões dos povos indígenas pode trazer respiro no modo de dialogar entre as pessoas no momento de polarização de ideias. Como nos juntarmos para apontar mais soluções e menos dedos. Então, eu não conheço experiências que simplesmente anula a divergência, que anula a divergência e que esteriliza ela de alguma expressão. Que a arte ela é uma das maneiras de direcionar esses fluxos, né?
é transformar essa energia que podia explodir em pancadaria e porrada numa criação de novas linguagens, de novas formas de manifestar e de mostrar a quem está criando uma ofensa, né, como essa ofensa afeta os outros. Buscar na arte uma maneira de expressar isso. Exercitar essa experiência que não é propriamente tolerância. Eu tenho dificuldade com a ideia de tolerância. Eu acho que a ideia de tolerância é muito moralizante e muito comprometida com essa disciplina, a disciplina do corpo, a disciplina da vida, a disciplina social, né? A tolerância é mais ou menos o seguinte: eu não concordo com nada que você está fazendo, mas vou fazer de conta que está tudo. É uma hipocrisia, é um elogio à hipocrisia. Então é melhor que seja sincero, né? Mas como ser sincero ouvindo aquilo que é uma ofensa, sem perder a ternura, sem sair de porrada, né? É uma experiência que a gente tem que aprender. Isso não é natural. O que é natural é quando alguém ofende a gente reagir a essa ofensa. O que nós podemos é transformar isso, que é uma reação, em diferentes expressões. Tem gente que passou a vida inteira escrevendo um romance. E quando ele terminou de escrever essa obra, ele estava contando a história sobre a destruição de um país, de uma comunidade ou de um povo. Foi o jeito que ele arrumou para revidar aquele golpe que ele sofreu. Tem um escritor israelita, eu fiquei pensando se eu ia chamar ele de judeu ou de hebreu, decidi chamar ele de israelita porque é assim que o grande Amos Oz, ele foi um Nobel de literatura há uns 20 anos, uma pessoa maravilhosa. Ele decidiu ao longo da vida dele, ali na Palestina, e ele sentiu que Israel estava esmagando a Palestina. Ele é judeu, mas toda a obra dele, toda a literatura dele, a criação dele, é uma defesa do direito da Palestina existir. E os israelitas, os outros judeus, começaram a discriminar ele, hostilizar ele. Em qualquer lugar que ele ia, ele era hostilizado pelos judeus, que achavam que ele tinha obrigação de ser contra os palestinos. Ora, eu falei de alguém que passa uma vida escrevendo uma obra para revidar um cuspe, uma porrada, uma acusação. A obra dele é maravilhosa, e ele fez a defesa da Palestina e a defesa de Israel sem perder o sentido, sem virar um inimigo, sem sair matando uns aos outros, ou financiando arma um para o outro. Então, a gente tem que ter essa capacidade de, diante de uma ofensa, criar uma resposta para a ofensa que não seja nem a indiferença, né, que seria essa tal de tolerância, e nem uma resposta porrada. Pensar o que a gente pode fazer para porrada uns nos outros. Tem uma pergunta aqui, Ailton, da Isabel Marques, que é dançarina e pesquisadora em dança. Ela pergunta como fica a dança contemporânea nesse rito do corpo tomado. Olha, desculpa, como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Isabel Marques. Isabel? Isso. Isabel, a ideia da dança contemporânea, essa expressão da arte que ficou chamada de dança contemporânea, sei lá, no final do século XX, ela é encaixada naquele sistema global que eu estava falando, que tem uma centralidade na Europa e que produz modelos para o mundo. Eu não acho que o Ono se preocupava se o que ele fazia era dança contemporânea. Se você tiver mesmo uma arte com a potência
de afetar mundos, você não tem que se preocupar se isso é contemporâneo. O contemporâneo não é uma marca. O contemporâneo. E será que o Baryshnikov, será que quando o Baryshnikov ia dançar, ele estava preocupado que ele estava fazendo dança contemporânea? Se você quiser seguir um movimento, você vai dialogar discurso com aquela gramática, com aquela linguagem de dança contemporânea. Se você quiser fazer a experiência de um corpo tomado, você não vai se importar mais se aquilo é contemporâneo ou não. Porque o contemporâneo, obviamente, já traz o tema de que ele é desse tempo. E definitivamente um corpo tomado, ele não tem tempo. Ele é fora do tempo. E isso é que é maravilhoso. A gente falou no começo sobre alguém que descobriu aos 60, 70 anos que tinha sido tomado por esse espírito da dança, e ele não se perguntou se era contemporâneo. Ele simplesmente fez o que tinha que fazer, que era fazer essa dança cósmica. Tem uma pergunta aqui do José Roberto Sintra. Perguntem a ele sobre o avanço dos evangélicos sobre os povos indígenas. É uma guerra santa. Quando eu disse que nós estamos vivendo uma guerra cultural no Brasil, o que eu queria dizer é que agora grupos de pessoas para a porta de um teatro, de um cinema, ou até para cima de um terreiro, de uma comunidade de terreiro, ou até uma casa de ritos indígenas, e botam fogo. Queimam a casa dos Kaiowá-Guarani, queimam um terreiro na Bahia, queimam uma casa dos Pataxó no litoral, invade um culto que não é evangélico para depredar ele. E, admiravelmente, gente, eu achava que isso era só um barato cristão fundamentalista dos evangélicos, mas aqui em Belo Horizonte aconteceu uma coisa que foi os católicos, digamos, fundamentalistas, invadiram uma missa católica para sacanear o padre, porque eles achavam que o padre está muito liberal, está liberal demais. E tantos evangélicos estão passando das nossas diversidades, com um segmento também da tal da Igreja Católica. É para vocês não ficarem achando que são só os evangélicos que estão botando para quebrar, não. Né? A galera dos evangélicos está com fogo no rabo mesmo. E os católicos, de vez em quando, botam foguinho também, entendeu? Discriminam o padre, o Lancelotti, o padre Lancelotti, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, que trabalha com gente de rua, né? Que foi lá para as comunidades lá de gente jogada na rua. Ele começou a ser hostilizado pelo próprio segmento religioso, da turma mesmo, católica. Então, é para vocês entenderem que a guerra cultural ela afeta a gente em diferentes polos, sendo que os evangélicos são a vanguarda do reacionarismo, né? Quer dizer, eles são a vanguarda do atraso. Os evangélicos são a vanguarda do atraso, né? Eles estão babando por aí e querendo botar fogo em outros corpos. Eles que gostam tanto daquela experiência pentecostal de descer fogo do céu, o fogo podia descer neles e deixar a gente em paz. A gente tem uma outra pergunta aqui, Ailton, do Kaique Ferreira, que ele pergunta, levando em consideração as subjetividades periféricas, se estamos amarrados no trabalho e na sobrevivência e ainda assim festejamos, quais desafios você observa no dançar e cantar na periferia para suspender o céu? Eu acho que tem uma imensa
multidão de meninos, meninas, de galera mesmo que vive na periferia mais bombardeada, daquelas que o prefeito voa de helicóptero em cima da cidade e aponta fuzil para cima das pessoas. Esse sujeito que precisava ser caçado lá no Rio de Janeiro e o outro que está sendo caçado também, antes da gente querer caçar o mandato deles, eles caçavam pessoas de cima de helicóptero, apontando para as pessoas lá embaixo. Lá embaixo, né, nesse lugar que a música, aquela música do Gil, que pergunta de onde vem o baião? O baião vem do barro debaixo do chão. De onde vem o baião? Ele vem do barro debaixo do chão. Então, esse baião que vem debaixo do barro do chão, ele canta, ele tem poética, ele tem dança, ele se expressa, e o que pode alimentar uma experiência de quem está fora desses contextos de segregação e violência, o tanto que se produz nesses lugares é o que está alimentando o que a gente poderia chamar de dança contemporânea. A arte contemporânea, ela se alimenta, ela se recicla e se alimenta do resto dessa brutal violência sobre aquilo que a gente chamou de periferia. São as pessoas que não têm nada que alimentam com o próprio corpo o que pode ser entendido como um pensamento da arte. Outro dia, eu estava vendo um documentário quando Van Gogh cortou a orelha. A arte precisou cortar a orelha dele para continuar existindo. É nesse sentido. É quando o prefeito voa de helicóptero em cima de um bairro, numa favela, a resposta que vem lá de dentro é a arte. É o slam, é a declamação, é a poesia, é o hip hop, é o pop, é tudo. É inclusive das aldeias. Vocês precisam ver um jovem guarani da periferia de São Paulo, uma aldeia que tem lá em Parelheiros. Vocês devem ser do Jeguacá Mirim, que é o MC Curumim. Se vocês verem a última produção dele, que coisa potente, vocês vão perguntar como é que um menino guarani que nasceu na beirada da cidade paulista, em Santa Amaro, lá em Parelheiros, naquele lugar segregado, onde é boa, que tem água lá, como que esse menino canta para os espíritos da água, da floresta, e consegue trazer tanta beleza e força para aquele imenso campo de concreto que é a cidade paulista. E a expressão do MC Curumim, ele já se conectou com os outros parentes guarani que estão espalhados pelo Brasil afora, e já é uma constelação de meninos e meninas guarani fazendo poesia e expressando com o corpo e com a linguagem plural, misturando a língua guarani com o português e com outras expressões do hip hop, e estão fazendo o maior sucesso, estão no mundo, estão na Europa. Então, assim, é desse lugar que não tem nada que sai tudo. A gente teve a oportunidade de ouvir alguns trabalhos, né? E o Kunumi foi um dos primeiros que a gente pôde ver e ouvir, assim. É maravilhoso. E tem uma produção muito intensa mesmo. Bro MCs, banda Sonicine, Mavucine, banda Caimuan. Catumirim. Isso, Uhum. Catumirim, exato. Viva! Uhum. Ailton, a Muito legal. Arara Chestal tem uma dúvida aqui. Ao pensar com Davi Copenau e Yanomami, uma alternativa para que se pare de devorar tudo em volta, vocês chegaram a alguma proposta para os brancos? A proposta é botar em questão que, quando chega no mês de maio, junho de cada ano, o painel do clima indica que a gente já comeu um planeta Terra.
Nós precisamos fazer isso voltar para dezembro. O que nós consumimos nos últimos 20 anos é como se a gente estivesse devorando 2 planetas por ano. Se a gente seguir nessa batida, nós vamos destruir a base da vida para os humanos e vamos destruir muitas outras espécies. Nós vamos extinguir outras espécies antes da gente ir para o buraco. Mas nós estamos indo para o buraco. O que nós estamos avisando para esse mundo devorador de terra é que se a gente não mudar o paradigma do Ocidente, a ideia de progresso e desenvolvimento, nós vamos nos matar. Todos. Nós vamos nos matar. Isso não quer dizer que vai ser o fim do mundo, não. O mundo vai continuar. Nós vamos nos extinguir porque o Homo sapiens virou uma peste. O Homo sapiens é uma peste. Mas ele é uma peste que se criou. A gente podia ser outra coisa. É isso que o Davi Copenau está dizendo para os napos, para os brancos. Dizendo, escuta, vocês podem ser outra coisa, além de fuçadores da terra. Só que o consumo e o capitalismo, a nossa querida Conceição Evaristo, ela falou aqui no Festival de Inverno da UFMG, que o capitalismo ele tem um poder tão grande de absorver, de capturar, que nós entramos na dinâmica do capitalismo involuntariamente. Que agora, quando nós estamos aqui usando um computador, usando uma máquina, usando energia elétrica, usando esse sistema de conexão, nós estamos fazendo uma crítica ao capitalismo dentro do ovo, que nós teríamos que começar a desmontar toda essa dependência da produção excessiva de bens e de coisas que o capitalismo precisa. O capitalismo precisa o tempo inteiro produzir. E ele convenceu a gente pode o tempo inteiro consumir. Você entendeu, Jogral? O capitalismo, para ele se manter vivo, ele precisa produzir o tempo inteiro. Ele é enfurecido. E ele conseguiu convencer a gente que a gente pode consumir o tempo todo. É por isso que a gente já está consumindo 2 planetas, quando a gente não podia consumir nenhum. Nós estamos consumindo 2. Então, quando o clima da Terra esquentar mesmo, a gente vai torrar. Nós vamos torrar feito o jacaré do Pantanal, nós vamos torrar feito a pata da onça, e os animais que a gente não viu, porque eles viraram carvão, a gente vai torrar, se não mudar. Então, é essa a parada. Se os brancos quiserem continuar comendo o planeta, vai nessa, entendeu? E extinguir a vida no planeta para seres humanos e uma grande lista de espécies que nós chamamos de não humanos. Mas a Terra vai continuar existindo, a vida vai se restaurar na Terra e essa praga do Homo sapiens vai desaparecer no cosmos. Tomara que ele não vai fazer merda em outro lugar do cosmos. Algumas perguntas estão relacionadas ao sonho, né? Então é interessante essa sua fala de agora. Por exemplo, o Zaiden pergunta o que você tem sonhado para a humanidade. E tem algumas outras perguntas também no sentido de qual a dimensão da vida no sonho. Nós falamos aqui de várias perspectivas culturais. Né? A gente invocou cosmovisões e falamos de vários mundos, mundos plurais. Na minha última fala agora, eu me referi a um mundo que a gente precisa traduzir para a vida no ecossistema terrestre. A vida no ecossistema terrestre acabou se confundindo com isso que a gente chama de mundo. Mas ela não é sinônimo de mundo. A vida no ecossistema terrestre ela é para além do que a gente entende que é o mundo. O tipo de humanidade que a gente acabou configurando, ela passou a ser um perigo para nós mesmos e para o ecossistema terrestre que a gente habita. Essa birosca que nós criamos para nós mesmos, ela é explosiva. Se a gente não tomar consciência, ela vai explodir com a gente dentro. O ecossistema terrestre,
é a vida, é maior do que nós, vai continuar existindo. As visões, os sonhos, as cosmovisões, são elas que alimentam a nossa experiência de mundos para além desse. Aí alguém pode dizer, peraí, mas o Homo sapiens aqui vai esculhambar geral ali para o inferno e vai continuar existindo vida? Claro que vai continuar existindo vida. O Homo sapiens é só uma bactéria da constelação da vida. Se ele acabar, não tem problema, não. É isso que a gente aprende nos sonhos. Queridos, nós já encerramos? Tem uma turma que está lá na cozinha, que já protestou várias vezes, falando assim, não vamos almoçar, não. Eu acho que eles não sabem que tem fuso horário na nossa conversa. Que hora que é para vocês agora? Aí já é meio-dia. Em São Paulo são 12:30 agora. Não. Mas no Olha, fuso... tem gente falando comigo que é 11h30. Pois é, no fuso lá de Cuiabá é 11h30. 11h30. Estamos na dobra do tempo. E aí, como é que está a nossa programação? Como é que está a nossa programação? Eu vou falar com o pessoal da cozinha. Vai almoçar, depois eu vou. Uai, vai no tempo do teu desejo também, né? Eu acho do que meu estômago. Do teu estômago, do cheiro aí que está na tua casa. Tá maravilhoso. Vai pelo cheiro aí, cozinha, cheiro da cozinha chegou aqui, eu já estou aqui. Ai. Bom, acho que a gente pode encerrar então, né, Kênia? Podemos encerrar então, porque o cheiro da cozinha... Rendemos ao cheiro da cozinha, né, Ailton? Nossa, que maravilha! Ailton, muitíssimo obrigada. Em nome da SP Escola, da equipe, dos estudantes, de produção, da MT também, Escola de Teatro. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Maravilha! É sempre muitíssimo importante a gente ouvir você, estar com você, seja nos livros, seja aqui online ou presencialmente. Vai pelo cheiro, Ailton. Cheiro da cozinha chegou aqui. Ailton, muito obrigado pela tua fala. A gente pode encerrar então, né? Podemos encerrar então, o cheiro da cozinha. Então, o pessoal está falando que é para a gente fazer a foto. Tem gente que já fica fazer a foto. Ailton, muitíssimo obrigada. Em nome da SP Escola, da equipe, dos estudantes, de produção, da MT também, Maravilha. Escola de Teatro. Muitíssimo obrigada. Maravilha. É sempre muitíssimo importante a gente ouvir você, estar com você, seja nos livros, seja aqui online ou presencialmente. Cheiro da cozinha chegou. Ailton, muito obrigado pela tua fala. A gente pode encerrar então, né? Vamos encerrar então, o cheiro da cozinha. O pessoal está falando que é para a gente fazer a foto. Abrir a câmera. Pessoal, vamos abrir as câmeras para fazer uma foto, fechar os microfones, ok? Fecha os microfones e vamos abrir apenas para foto, ok? E aí, a foto aconteceu? Alguém vai falar 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Pronto, produção? Só mais uma. Que bom. São várias telas, está bem cheia a sala, que bom. Que bom, é. Valeu, Ailton, pela contribuição. Muito obrigado aí pela sabedoria ancestral. E estamos juntos aí na luta para mudar esse mundo radicalmente. Prontinho, muito obrigada. Viva, pessoal. Bom dia. Obrigada. Muito obrigada. Valeu. Obrigada, Ainda Ailton. vamos tomar banho no Rio Doce.